igreja possa também fluir sobre a vida do pastor Aguinaldo, usando os lábios, a boca, os pensamentos, para que ele possa, Senhor Jesus, estar mesmo levando, Senhor Jesus, para a tua igreja, as palavras, Senhor Jesus, que estão, Senhor, cheias do teu amor, da tua presença e da tua unção, para fazer a diferença e a mudança no meio do teu povo. É o que nós desejamos e clamamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Pode colocar para mim o slide. Já vamos adiantando. Irmãos, enquanto coloca o slide aqui para a gente ler a palavra, quero externar aqui a minha alegria. O testemunho aqui da Priscila, que valeu todo, né, não foi só ela, irmãos. À noite a Elaine, lá de Macatuba, vai dar o testemunho dela também. É um pouco parecido com da Elaine também, da Priscila, que é de abandono, prostituição, droga, é muito parecido das duas. E Deus, olha, irmãos, como é que o Espírito Santo é glorioso. Os irmãos estão ouvindo bem atrás aí? Estão ouvindo bem? Está chegando bem? Aqui? Tá? Como é que o Espírito Santo é glorioso, irmãos? Senta um pouquinho, depois, deixa eu colocar aqui, já colocou? Senta um pouquinho, depois a gente fica em pé. Como é que o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha, assim, na vida dos irmãos. Olha só, irmãos, né? Tanta coisa na vida da Priscila, tanta coisa na vida da Elaine. E o que acontece, irmãos? Às vezes, num culto como esse, é rápido, né? Os irmãos aqui, 11 horas tem que ir embora. Se eu passar 10 minutos, já fica bravo que passou 10 minutos, né? Então, tem que fazer almoço, tem que fazer almoço para a família, né? O pastor passou 15 minutos do horário, 20, né? Nossa, né? Parece que... Agora no Peniel não. Você imagina um lugar que não tem hora para acabar? Não tem hora, irmão. O culto... os irmãos, no Peniel passado nós fomos almoçar. Que hora que era? 2 e pouco, 3 horas, 2:30. Não? E ninguém estava com fome, irmão. Não tinha ninguém com fome. Nós compramos pão para fazer um lanche para a tarde, que não usou um pão, porque nós vamos almoçar, era 2:30, 3 horas. E Deus, domingo de manhã, é um momento que a gente para orar por essas coisas, por cura da alma, do corpo, do espírito. Então, começa a sexta-feira à noite, a gente vem ministrando. Aí no domingo de manhã é aquele momento, né, de batismo com o Espírito Santo, enfim, né? E aí onde acontece essas curas, né, nesse momento de oração. E eu tenho visto, irmãos, tantas coisas, tantos irmãos, né? Nós tivemos esse aqui é o primeiro Peniel, essa cor vinho é o primeiro, a camiseta azul é o segundo, e agora o verde é o terceiro Peniel aqui, Casa de Paz. Né? Mas eu já participei de muitos, né? Uns 7, 8. Na igreja lá onde congregava, eu ministrava. Irmãos, como é maravilhoso ver a ação do Espírito Santo entrando assim, irmãos, lá no coração, lá no fundo, feridas que a pessoa nem sabe que tem, e nem sabe o que aconteceu, por que está lá. O Espírito Santo vai, irmãos, e traz e tira, e arranca a dor da alma. Então, eu costumo dizer assim, irmãos, o Peniel não tem nada de místico. Tem gente que fala assim, nossa, né? Nada de místico, irmãos, nada. Se você ficar na tua casa, fechado no teu quarto, de sexta-feira à noite, até domingo, depois do almoço, você vai ter também experiências com Deus. Você pode ter certeza. Desliga o celular, desliga a televisão, não conversa com ninguém. É só você e Deus, né? Peniel é só você e Deus. E se você fizer isso no quarto da sua casa, você vai ter resultados. Você vai ter experiências. Só que quem faz isso em casa? Né? Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem? Agora reverberou aqui. Cadê o Tiago? Estava bom? Cadê o Tiago? Tá lá. Estava bom, Tiago, daquele jeito lá. Agora reverberou muito aqui. Então é isso, irmãos. Tá vindo pessoas de Minas, tem acho que 2 cidades de Minas Gerais, de São Paulo, de Araraquara, de Sumaré. Está ficando, irmãos, o Peniel está se tornando aí um ministério importante de libertação. Aí as pessoas vão falando o que aconteceu, né? E está aí, irmão, testemunhos, né? Vivos, né? Olha, eu não lembrava da cura dos olhos da Priscila, né? Olha quanta coisa, irmãos, né? Glória a Deus. Amém. Agora, irmãos, então nós vamos para a palavra. Nós estamos aqui numa série de estudos
princípios de honra. E esses princípios, irmãos, presta bem atenção no que vai ser falado hoje, porque quando nós tropeçamos nesse princípio de honra, e nós desonramos quem a Bíblia manda honrar, que esse é o fundamento. Quando nós desonramos quem a Bíblia manda honrar, nós estamos num caminho errado que a palavra de Deus manda, a gente está desobedecendo. E aí, irmãos, na desobediência, abre legalidade para o mundo espiritual, e aonde muita gente tem alguma coisa amarrada, tem alguma coisa que não vai, é doença, é alguma coisa que está atrelada à desonra. E nós estamos muito acostumados à desonra. Eu estava fazendo uma pesquisa, né? Por exemplo, ainda mais aqui no Brasil, a gente coloca apelido nas pessoas com as características físicas, principalmente, se é uma característica, né, que não é legal, né? E põe assim, né, aquilo que a pessoa tem ou não tem, né? Exatamente, né? A pessoa não tem cabelo, põe o apelido da pessoa, né? Enfim, né? Então, tem muito apelido é pejorativo, é um apelido de desonra. Aí eu estava fazendo uma pesquisa, né, e ouvindo, por exemplo, dos Estados Unidos. Estava vendo uma pessoa que mora lá e falando, né, a respeito dos apelidos. Eu gosto de ouvir essas coisas, irmãos, eu vou aprendendo muito, né? Por exemplo, os Estados Unidos, como que é colocado apelido nas pessoas? Pelo nome. Daniel é Dan. Robert é Bob. Então vai Michael, né? Michael é Mike. Então é isso. É o nome da pessoa que eles reduzem, né, carinhosamente. Minha família mesmo, eu sou Aguinaldo. Minha família me chama, só a família também, né? Um apelido que é da família só. Ninguém me chama de Gui fora da família. Só minhas irmãs, minhas tias, meus primos. Só dentro do círculo da família. Então é um apelido carinhoso, Gui, né? Carinhoso. E então é isso. Aí no Brasil não, a gente coloca apelidos de acordo com as características físicas. Tem muito bullying. O bullying é uma desonra, porque você tá zombando de uma característica física da pessoa. Então isso é cultural do Brasil. E a gente já tem esse DNA. Então nós aprendemos a desonra já desde cedo, de colocar apelido nos outros, pejorativos. Então nós aprendemos isso. E a Bíblia, irmãos, ela tem um outro enfoque. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, né? Eu separei bastante coisa para os irmãos, mas eu tenho só 30 minutos e eu vou parar um pouquinho mais cedo. E a semana passada, porque tinha entrega de pizza, né? Eu aproveitei um pouquinho que os irmãos iam ficar aqui, tanto é que ficaram aqui, né? Até 1h30, quase 2 horas, né? Mas hoje eu vou terminar no horário. Então, vamos ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Esse aqui, irmãos, é o nosso texto áureo. Glória a Deus. Deixa eu ligar aqui. Opa, funcionou aí. Romanos 13, 1-8. Esse aqui é o nosso texto áureo. Eu já falei semana passada, enquanto eu estiver ministrando aqui, eu vou ler esse texto aqui, que é o nosso texto base. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então eu já falei para os irmãos, toda alma, todo mundo. E as autoridades, todas as autoridades. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, olha aí, ó, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então quando nós resistimos às autoridades, nós estamos resistindo diretamente a Deus. Jesus fala, depois eu vou explicar melhor para os irmãos, Jesus fala assim, ó, aquele a quem eu mando, envio, e vocês honram aqueles que eu envio, honra a mim que enviei. E quem honra aqueles que eu enviei, honra o Pai. Então, a honra, no sentido bíblico, ela acaba quando você honra um pequenino lá na frente, depois eu vou explicar isso para os irmãos, quando você honra um pequenino lá na frente, lá na ponta, você está honrando Jesus
honrando o pai. Então, aquela honra que você dá para a pessoa lá, as autoridades, ou seja, quem for, lá na frente, você está honrando o pai. Essa honra chega no pai. E quando você desonra, essa desonra chega no pai também. Por isso, quem resiste, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aqui está falando das autoridades civis, né? Magistrados. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, a visão bíblica da honra não é somente com medo do castigo. Eu não vou honrar a autoridade, eu não vou andar 140 por hora numa pista porque o guarda vai me parar e me dar uma multa. Não, eu tenho que andar dentro da velocidade por causa de Deus. É isso que a Bíblia diz, né? Sempre é Deus, sempre por causa de Deus. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, que é o nosso tema. Então, não deveis nada a ninguém, a quem precisa honrar, honre, não fica devendo a honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Pode sentar. Estava funcionando aí. Irmãos, presta bem atenção nesse conceito aqui, ó. Bem atenção, não converse agora, presta atenção aqui, ó. Fica ligado aqui. Significado cultural de honra. Eu já falei isso a semana passada, mas eu vou reforçar agora, ó. A visão hebraica da honra está fortemente conectada com Deus. Vocês precisam entender esse conceito aqui, ó. A obediência à sua lei, a família e a retidão moral. O conceito de kavod, que eu já falei para os irmãos semana passada, implica tanto o respeito quanto a manifestação da glória de Deus. Kavod, no hebraico é peso, glória. Quando fala que a glória se manifestou, peso de glória, é isso, kavod. Então, quando nós honramos alguém, nós estamos glorificando a Deus. Esse é o conceito bíblico, o hebraico de honra. Aquilo que eu disse para os irmãos, se você honrar o pequenino lá na ponta, você está honrando Deus. Aquela honra que você dá para um irmão, aquela honra que você dá para o seu pai, para a autoridade, para o pastor, ela vai chegar em Deus. A desonra também vai chegar em Deus. Então, o pensamento hebraico, é interessante entender isso, é que o kavod, a glória, ela é de Deus. A honra glorifica a Deus. Já o pensamento grego, que é o pensamento que influencia nós aqui do Ocidente, e nós somos, irmãos, controlados por cultura, e a gente nem sabe que nós estamos vivendo dentro de uma cultura. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é o pensamento grego a respeito de honra? Para os gregos antigos, a honra era principalmente um reconhecimento social e militar, relacionado à glória, poder e status. Aqui também, irmãos, glória no grego é doxa. Mas só que a doxa do grego é a glória do homem. É a glória do merecimento de um feito. Por isso que os homens gregos, eles iam para a guerra. A eclésia do grego, ou eclesia do grego, dos gregos, onde começou, só poderia participar soldados, quem servisse o exército ou a marinha. Naquele tempo não tinha aeronáutica, né? Era só o exército ou a marinha. Então, só homens que fossem soldados ou ex-soldados. Era esse o critério para participar da eclesia. Então, era uma honra lutar pela pátria. Inclusive, até hoje, nos Estados Unidos, a gente vê, né, nos filmes, nos conceitos, enfim, que é honroso aquele homem que foi para o Vietnã, é um herói de guerra, foi lutar pela sua pátria, lutou no Iraque. Então, o menino americano, ele já quer usar aquela farda, ele quer lutar, ele quer ir para a guerra, porque ele quer glória. E essa é uma maneira de você adquirir glória. Esse pensamento é dos gregos, que buscavam uma glória social, militar,
para se destacar. E aí, essa glória está relacionada a poder e status. A busca por timé, que é a palavra grega para glória, levava os indivíduos a provar o seu valor através de grandes feitos. Ou seja, quem tinha honra? Quem tinha mérito. O que é mérito? Merecimento. E aí, irmãos, eu coloquei até a medalhinha aqui, ó. As medalhinhas, né? Está escrito lá, honra ao mérito. Ou seja, honra a quem merece. Pegaram o conceito grego. E é o conceito que está dentro de nós. Nós nascemos nessa cultura. Eu vou honrar só quem? Eu vou honrar só quem? Eu só honro quem merece. E aí que está o problema. É igual o perdão. Não merece o perdão. Nós estamos ainda, irmãos, debaixo de uma influência grega, de uma cultura grega, que quem merece honra, quem não merece desprezo, morte. Aqui, irmãos, o grego, né, essa palavra timé, que é honra, também tinha o contrário, que é atimé, não honra, né? O A no grego é não. Não honra, desonra. As pessoas que tinham aqui, entravam nesse status de atimé, eles eram até mandados embora da pátria. Eles eram até mandados embora do país, exilados, porque eles não queriam ali. E a desonra, ela era terrível. Tem cultura, né, por exemplo, a japonesa, que quando a pessoa era desonrada, eles praticavam harakiri. Pegavam ali uma espada e... uma desonra. A pessoa perdesse o emprego, né? Meu pai morou no Japão 5 anos. Se a pessoa perdesse o emprego, era uma desonra para ser mandado embora. Aí ele ia para casa e... Hoje não, né? O japonês assimilou a cultura ocidental. Hoje você vê aí nas reportagens, né? Quando tem alguma coisa do Japão, os jovens tudo cabelo azul, vermelho. A cultura coreana aí tem série, né? Eu não assisto essas coisas, mas eu vejo mais ou menos assim, né? Às vezes as propagandas, alguma coisa. Então nada a ver com aquela cultura oriental, já está ocidentalizada. Então, irmãos, vocês entendendo isso, que a honra é para o mérito, para o merecedor, que é a visão grega, a visão humana. Agora, vamos ver o que diz a Bíblia. Agora, a cultura do reino de Deus. Irmão, Jesus veio, pegou essa cultura grega e virou de cabeça para baixo. Olha só. Mateus 5, 44, 48. Preciso dar uma arrumadinha aqui, depois cavalou aqui. Ó. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, irmão, eu vou bendizer o que me maldiz. Eu vou fazer bem ao que me odeia. Eu vou orar pelo que me maltrata e me persegue. Porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, se vocês honrarem quem merece honra, se vocês amarem quem ama vocês, que galardão tendes? Não fazem os publicanos, as pessoas que não conhecem a Deus, também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui, irmãos, Jesus já desmorona todo o conceito humano de meritocracia. Porque se eu amar quem me ama, estou fazendo nada demais. Se eu orar por quem ora por mim, nada demais. Se eu saudar quem me sauda, nada demais.
Se eu falar bem de quem fala mal, quem fala bem de mim, o que eu estou fazendo demais? Nada. E aí Jesus diz, ó, portanto, tudo que vós quereis, isso aqui é a lei áurea, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui, irmãos, está resumindo tudo. Essa é a cultura, tá, pois aqui, ó. Essa é a cultura do reino. Você fazer bem para quem te faz mal. Você pagar o mal com o bem. E a Bíblia está recheada desses mandamentos. Só que nós ainda estamos dentro de nós arraigado a cultura da honra por merecimento. E aí, irmãos, eu tenho aqui alguns exemplos. Antes aqui, eu vou repetir isso aqui, ó. Levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu já falei para os irmãos semana passada, o diabo levanta fortalezas na mente, na nossa cultura, nossa maneira de ser, nossa maneira de entender. Aí levanta fortalezas dele no nosso entendimento. Uma dessas fortalezas é que a honra é para quem merece, que é o nosso foco aqui. Só que nossas armas são poderosas em Deus para a destruição desses argumentos. Esse é um argumento diabólico. Esse é um argumento que não é bíblico, que não é de Deus. Você honrar só quem merece honra. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributa, Romanos de novo, né? Ninguém deveis coisa alguma. Então, isso aqui ligando com o versículo anterior, nós precisamos destruir esses pensamentos mundanos, secular, de honra, de amar, de perdão, destruir e nós levarmos todo o nosso entendimento à obediência de Cristo, levar nosso entendimento cativo à obediência de Cristo, ou seja, ter a mente de Cristo. Eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz, não o que a minha cultura secular me diz para fazer. Bom, agora, irmãos, honrar as autoridades. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, bem rápido. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Nós temos que honrar o Lula? Temos. É difícil? É quase que impossível. Tem que colocar nossos pensamentos assim em cadeia e levar, Senhor, eu não quero, mas eu tenho. Eu quero que esse homem vai lá para o fundo. Mas, irmão, é a palavra. Olha aí. Quer os governadores, como por ele enviados, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Pronto. Assim é a vontade de Deus. Que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Olha aí, irmãos, nós somos livres para desonrar o nosso governador, o nosso presidente. Nós somos livres. Mas eu não posso usar dessa liberdade para pecar. Eu tenho que usar a minha liberdade e colocar a minha liberdade dentro dos parâmetros da palavra. Agora Pedro termina aqui esse texto, ó, honrai a todos. Hoje vamos falar sobre as autoridades. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quem era o rei nessa época aqui que Pedro escreve? Mais ou menos do ano 60 a 65, aí tem diverge um pouco, 62, tal, depois de Cristo. Aqui, esse rei que Pedro manda honrar é Nero, é um imperador de Roma. Nero ele era casado com 2 homens. Um era a esposa e o outro era o marido. Nero era louco, psicopata. Ele pôs fogo em Roma, segundo a história e os indícios. Ele pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele pôs fogo em Roma para compor. Ele era artista, né? Gostava de cantar, compor, fazer poesia.
Diz a história que enquanto Roma estava incendiando, ele estava com a harpinha lá compondo as suas composições, né? Sua arte. E se alegrando, ele era doido, louco. E era esse louco que Pedro manda honrar. E é esse louco, Nero, que mandou decapitar Paulo, logo depois, acho que no ano 65, 66, e logo depois Pedro também foi crucificado por ordem desse imperador aí. Muitos cristãos morreram nas arenas, nos coliseus lá de Roma, Coliseu de Roma, por ordem desse Nero aqui. Irmãos, se vocês entenderem esse conceito, já valeu a pena tudo. Amém? Diz-lhe eles, de César. Jesus mandou perguntar se era lícito pagar tributo. Mostra a moeda. De quem é essa moeda? Essa face? Essa efígie? De César. Então lhe disse Jesus, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva, presta atenção aqui, irmãos. Olha onde muita gente erra. Filho meu, depois eu preciso arrumar aqui, ó. Tema a Deus o Senhor, aqui, ó. A origem da honra é Deus, sempre, no conceito hebraico, é Deus. Nós temos que honrar por causa de Deus, por honra a Deus. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, para não ter dúvida de quem está falando. E respeite as autoridades. Ó, Provérbios 24, 21. Mas depois eu vou mandar isso para vocês. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia de destruição que Deus ou as autoridades podem causar. A honra no hebraico é tão importante que chega a ponto de você não poder falar mal das autoridades. Olha aqui, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Que aves do céu é essa? Que pegam aquilo que eu falei na minha recâmara, no meu quarto de dormir, e pega, irmãos, e leva, dá notícia do que eu falei das autoridades. Isso é demônio. Preste atenção nisso. Tem muita gente que está com a vida presa em alguma coisa, tem doença em alguma coisa, porque são princípios que estão lá na Bíblia, mas não lê. Ou se lê, não entende, passa por cima. Não fale mal das autoridades. Eu estou falando aqui das autoridades civis. Quando eu falo das autoridades eclesiásticas, dos líderes representando Jesus, é pior ainda. É mais grave ainda. Porque as autoridades religiosas, né, autoridades religiosas no sentido geral, né, mas os líderes enviados por Deus, os pastores, eles são dignos de dupla honra. Se aqui eu estou falando de honra às autoridades civis, quando eu entrar nas autoridades eclesiásticas, você duplica tudo isso aqui. É por isso que tem muita gente, irmãos, com a vida toda enroscada. Porque lá na sua recâmara fica falando mal da igreja, fica falando mal do pastor, fica falando mal do governo, fica falando mal disso aqui. Aprenda de uma vez por todas, fecha essa boca, mantenha essa língua presa dentro da boca quando for falar mal de alguém. Não é para falar. Por quê? Porque você vai atrair demônios que vão pegar essas palavras. Isso não sou eu dizendo, irmão. Isso não é doutrina do Aguinaldo, não foi eu que criei isso. Os demônios vão ouvir isso aí, vai levar diante de Deus e vai te acusar. Por quê? Porque você está tropeçando num princípio. Você está errando num princípio. Pastor, o que eu tenho que fazer com o Lula? Ora por ele. Com os maus pastores. Nós vamos falar isso depois, quando chegar na autoridade eclesiástica, nós vamos entrar. O que fazer? Olha isso. Continuando. Esse é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Então tudo começa em Deus.
Alguns exemplos aqui, ó. Davi, irmãos, eu não vou ler tudo, porque eu preciso terminar aqui no horário. Mas eu vou só falar aqui. Depois os irmãos lêem em casa. Davi, irmãos, estava sendo perseguido por Saul, que era o rei. Olha a importância, irmãos, do rei. Saul era endemoniado. Tanto é que chamava Davi para tocar harpa para amansar o demônio. Desprezado por Deus, Deus já tinha rejeitado Saul. Olha, irmãos, ele estava rejeitado por Deus. Deus falou para Samuel, não ora mais por esse homem que eu já tenho rejeitado ele. Mas ele era o rei. E quando ele persegue Davi por ciúmes, ele quer matar Davi, ele vai perseguir Davi onde Davi está. Aí Davi estava fugindo dele. E ele pega 3.000 homens dos mais escolhidos, dos melhores soldados, e vai atrás de Davi para matar Davi. E aí a Bíblia diz que ele chega num lugar chamado En-Gedi ou En-Gedi, e tem uma caverna grande. E Davi estava com seus 400 homens escondidos lá no fundo da caverna. E Saul estava com seus 3.000 homens ali, perseguindo, no encalço de Davi. Aí dá uma dor de barriga em Saul, a natureza chama, né? Aí ele acha um lugar quieto, lá tem uma caverna aqui, vou me esconder na caverna. Ele entra na caverna lá, e ele era o rei. Irmão, Saul era alto. A Bíblia fala lá em Samuel, né? Que ele era do ombro para cima, se destacava da multidão. Então era um homem alto. E ele vai, então tinha um manto bem grande, um manto real dele. Ele vai, irmãos, ó, fica vocês aqui, eu vou entrar naquele banheiro ali. Achou uma caverna e abaixa. A Bíblia fala, tem uma expressão falando que ele fica sobre os seus pés, né? Então ele fica de cócora, né? E afasta o manto, depois está aqui nesse texto, depois os irmãos verão lá. Afasta o manto dele. E quem estava lá no fundo escondido? Davi e os 400 soldados dele. E Saul entra na caverna, irmãos, e está ali, ó, bem facinho para matar o homem. Ó, aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde que eu quero... Aqui, ó, verso 4, ó. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Olha que tentação, irmãos, o soldado fala, o Senhor te diz, é Deus que te deu o homem, o teu perseguidor, teu inimigo. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Pesou. Errei. É o rei. Se doeu, irmãos, o coração dele de ter cortado um pedacinho da roupa do rei. Isso é honra. Não ao rei, somente ao rei. Isso é honra a Deus que colocou o rei ali. É isso que ele fala. E os soldados falam, Deus te entregou na tua mão, não é possível, isso não é acaso, que esse rei mau vem entrar, vem fazer a necessidade dele na caverna, bem na hora que eu estamos aqui, é para matar. Irmãos, os teólogos, pregadores, concordam que esse foi o maior desafio de Davi. O maior desafio de Davi não foi Golias, foi aqui nesse momento, se ele mata o rei, conforme ele foi aqui, ó, instigado pelos próprios soldados, e usando Deus. Cuidado com essas pessoas que falam coisas erradas em nome de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, aqui, irmãos, era um homem inspirado pelo demônio, pelo diabo. Vai, Davi, mata, porque é Deus que te entregou. É Deus que colocou esse teu inimigo nas tuas mãos. Vai e faz o que você quiser com ele. Não era Deus, irmãos, era um teste. Se Davi tornasse um regicida, um assassino de rei, acabou os projetos de Deus na vida de Davi. Esse foi o maior desafio de Davi. Davi corta um pedacinho da orla do manto, se arrepende, pede perdão para ele, não devia ter feito aquilo, não devia ter tocado no ungido. Mas Saul era endemoniado, Saul era
era mau, assassino, rebelde, nem Deus queria mais Saul, mas era o rei. Entenderam? Vamos destruir todo o conceito grego da nossa vida e colocar o princípio do reino dos céus. A honra não é ao mérito. A honra é a quem Deus manda honrar. A quem honra, honra. Não importa quem seja o que faz. E para reafirmar isso, irmãos, de novo Davi tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem o texto todo, tal. Aí, irmãos, é interessante, ó, tem tanta coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o provérbio que Davi diz para Saul, ó: dos ímpios procede a impiedade. Cada um age de acordo com o que tem dentro do coração. O ímpio, ele vai agir impiamente. O rebelde vai agir rebeldemente. Aí ele diz, ó: porém a minha mão não será contra ti. A honra, entenda, ela tem que estar dentro de nós, é quem nós somos. A honra não é porque o outro merece, a honra é porque nós somos da honra. Nós somos obedientes à palavra de Deus, filhos de Deus. Então é o que está em nós. Quem desonra é o que está dentro dele, a desonra. Por isso que ele desonra filho, fala palavrão, xinga, desrespeita o professor, o pai, a mãe, o pastor, fala mal disso, daquilo. É a desonra que está dentro dele. Deixa eu passar. Depois vocês leem em casa, irmãos. Ó, de novo, ó. Agora no capítulo 26. Deixa eu contar a história bem rápido. De novo, Saul se arrepende, pede perdão para Davi, que Davi podia ter matado, não matou e tal. Saul fala: o senhor é melhor do que eu. Eu sei que Deus te chamou para você ser o rei. Ele reconhece. É por isso que ele estava perseguindo Davi, porque ele sabia que Davi ia ser o próximo rei depois dele. Aí ele pede perdão, vai embora. Pega os 3.000, vai embora. Depois, mais tarde, Saul estava cego pela raiva e pelos ciúmes, pelo ódio. E ele de novo pega mais 3.000 e vai perseguir Davi de novo, depois daquilo. E aí, irmãos, chega num lugar aqui, Zif, no deserto de Zif. E aí faz um acampamento. E Saul dorme perto de uma carroça. Põe ali a lança dele, gostava de lança, né? Então, qualquer dia eu vou fazer um estudo de comparação entre Saul e Davi. Saul era pastor de jumento. O jumento você tem que bater nele, porque ele é teimoso. E Davi era pastor de ovelha, é diferente. Então Saul ele vai tratando o povo de Israel como jumento. Depois eu vou... Está acostumado a lidar com jumento? Dá pancada, dá grito. E Davi não, Davi é na harpa, né? Tocar um louvor para as ovelhas ficarem sossegadinhas, né? Tranquilas, né? Tem pastor de jumento e tem pastor de ovelha. Saul era pastor de jumento. Bom, é pastor, né? É vaqueiro, né? E aí, irmão, está lá no deserto de Zif, faz o acampamento, 3.000 homens, irmão, cai um sono. Isso era outro teste, era mais um teste. E cai um sono, irmãos. E aí, deixa eu ver como que era, o Abner. Abner era o capitão, era o Bininho. Não é o Bininho, não. Cadê o Bininho? Está lá em cima. Então, o Abner era o capitão do exército. E o Abner dorme, os soldados dormem, o rei dorme. Cai um sono pesado e profundo sobre todos eles. Aí Davi está ali, né? Escondido, e vê, né? Que está todo mundo dormindo. Aí Davi vai lá, quietinho, pega a lança de Saul e a bilha de água no cantil e leva embora. Mas aqui, irmãos, de novo, alguém falou de novo, quer ver? Ó? Tá. Aqui, ó, Abisai, ó. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez.
E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará, em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, irmãos, a tentação foi maior. A primeira vez lá na caverna de Adulão, em deserto de Engedi, os soldados falaram: vai e mata ele. Não, eu não vou matar. Aí então, Davi foi e cortou um pedacinho da orla do manto. Agora, estava todo mundo dormindo, os soldados dormindo, até o capitão estava dormindo, não tinha guarda nenhum. Aí Abisai fala assim: então faz o seguinte, ó, já que você não quis matar ele da primeira vez, deixa que eu mato. Eu que vou matar, não o senhor. Difícil, hein? Eu vou atravessar ele na terra com a lança dele mesmo. Deixa que eu faça o rei. Falou, olha, para Davi, deixa que eu faça, Davi. Aí Davi responde isso. Então, por 2 vezes, Davi é provado com essa questão de honra à autoridade. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia o princípio da honra. Ainda que as circunstâncias todas fossem favoráveis para matar o inimigo dele. Resolvia o problema. Mais um exemplo aqui, ó. Mical. Mical era a esposa de Davi. A primeira esposa de Davi, filha de Saul. Mical, depois vocês leem aqui, irmãos, rapidinho que é a história de Mical. Mical, ela era casada era a filha mais nova de Saul, casou com Davi. E aí nessa época, Saul quis matar Davi. Aí ele manda ali na casa de Davi, manda um grupo de soldados para matar Davi. E aí Mical fica sabendo do plano do pai. E fala para Davi: foge pela janela, que meu pai vai mandar soldados para te matar aqui em casa. E aí ele sai e foge pela janela e vai embora. Aí ela põe lá alguma coisa na cama ali, cobre com pele de cordeiro e tal. Aí os soldados vêm: cadê Davi? Davi está doente. Aí eles voltam para falar para Saul: Davi está doente. Vai lá e mata ele assim mesmo. Não era para matar ele, é para matar. Não quero saber se está doente. Aí quando eles voltam, Davi já estava longe. Então ela enganou os soldados, enganou o pai. Ela realmente amava o marido. Aí, irmãos, aquela história que eu contei semana passada, que Davi manda buscar a arca, e a primeira vez deu aquele problema, a segunda vez deu certo. Ele se aconselhou com os sacerdotes, fez certinho. Chegou em Jerusalém, irmão, chegou uma festa. Ele dançava, ele pulava, ele estava com éfode, e ele se alegrava, ele cantava, ele dançava, ele pulava. E Mical estava na janela, olhando, e desprezou Davi. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Olha aqui, irmãos. Ela foi bem sarcástica, ó. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então, ela viu o rei dançando, pulando lá, falou: isso não é digno de um rei, isso não é papel de um rei. O rei é sério, tem postura,
Você está parecendo um moleque. Mais ou menos isso, né? Aí ele responde para ela, irmãos, final. Mical ficou estéril até a morte. Ela não gerou nada. Traduzindo, a desonra traz infertilidade. Tem muita gente que não frutifica, que não prospera, não é só filho, que não prospera porque tem desonra na vida. Estão entendendo? Não sei se era a mesma janela que ela fez Davi escapar. Ela estava na janela observando, e criticando, e zombando. Cuidado com as fofoqueiras das janelas, viu? Fica olhando a vida dos outros. Aqui não tem telefone naquela época, mas se tivesse, com certeza ela pegava, está vendo Davi? Tira uma foto, filma, posta, olha o que o rei está fazendo, que vergonha. Eu estou com mãe, eu estou morrendo de vergonha, olha lá, o que está fazendo no meio dos escravos, dançando no meio do povo, que nem um palhaço. Mais ou menos isso que ela quis dizer. Resultado da desonra, infertilidade até a morte. E para a mulher, irmãos, naquela época, hoje não, mas para aquela época, a desonra, a infertilidade era uma desonra enorme. Vai aprendendo, nós vamos falar muito sobre isso. Desonra gera desonra. E para terminar, isso é forte, irmãos. Isso aqui é fortíssimo. Falar, isso aí é no Antigo Testamento, mas vamos ver o Novo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Eu vou repetir. É Judas que está falando, Novo Testamento. Para não ficar falando, é só o velho, isso aí é coisa do velho. O Novo Testamento está tudo liberado. Tá? Tá? Estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, aqui ele tem um exemplo, ó, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição. A outra tradução diz juízo infamatório contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, ele está falando do arcanjo Miguel, que não lançou um juízo infamatório sobre o diabo. Ele compara aqui. Se Miguel, o arcanjo, não lançou juízo de maldição sobre o diabo, não disse palavras infamatórias contra o diabo. Agora, estes, porém, Judas diz, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, está dentro de um espectro humano, de uma cultura humana, natural, como animais irracionais se corrompem. Diante de Deus, a pessoa que murmura, que maldiz, é um animal irracional. Ele não está sabendo o que está falando. É uma besta. Besta é animal, viu, irmão? Não é besta. Um animal irracional que se corrompe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Coré foi outro rebelde, depois nós vamos falar dele. Esses são manchas em vossas festas de amor. Judas está falando, essas pessoas estão dentro da igreja. Eles são manchas, olha aqui. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Eles fazem o que eles querem. Eles não precisam de pastor. Eles resistem à autoridade. Eles são os pastores de si mesmos.
sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ficamos em pé. Eu não ouço nenhum glória a Deus. Ninguém está pulando em língua estranha. Pode deixar, viu? Já, vamos encerrar já. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, peço tua bênção sobre a tua igreja. Que essas palavras venham destruir todo o conceito humano e diabólico a respeito de honra. Que nós sejamos servos teus, porque isso, Senhor, te agrada, isso te honra. Que nossa língua, nossa boca, Senhor, seja guardada, meu Deus, por uma guarda de anjos. Eu te peço em nome de Jesus, não nos deixa pecar com os nossos lábios. Nos ensina a honrar as autoridades constituídas para a glória e para a honra do teu nome. Aplica esta palavra em nosso coração. Que ela encontre guarida e terreno fértil, solo fértil, para que possa germinar e produzir fruto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito esteja com todos nós agora e para sempre. Amém.